Olá, meus internautas, queridos internautas. A estrela de hoje é Hipericum perforatum, erva de São João e mais conhecida como hipericão. A pedidos da Ivani de Sorocaba, vou falar sobre esta erva. Ela é nativa da Ásia, da Europa, Estados Unidos, norte da África. E suas flores são amarelas e as suas folhas têm propriedades medicinais. Atualmente, ela vem sendo muito utilizada na Europa, na Rússia, no sudoeste da Ásia, na China e nos Estados Unidos. Considerada um ótimo remédio para vários transtornos mentais. Então, ela é mais classificada e mais procurada para transtornos psicológicos, neurológicos. E também corre-se um boato, em estudos também mencionam, que ela também foi batizada como uma porção mental, porque ela ajuda nesse trabalho nosso psicológico e também de neurose e também de distúrbios dessa parte. Também dizem que ela expulsa espíritos malignos, que ela faz uma aura em volta de você, cria uma aura energética para qualquer espírito maligno que queira chegar ou se apossar de você. Dizem, né, os estudos. Os estudos realizados na Universidade Wake Forest, nos Estados Unidos, durante 17 anos com o hipericão, comprovaram o benefício dos seus princípios ativos, que é a hipericina, hiperforina e amentoflavona. Esses são os três principais mais caracterizados na planta, nos estudos fármaco. Existem outros, claro, mas esses foram os mais presentes. Tanto que foi muito comentado no 14º Congresso Alemão de Fitomedicina e Fitoterapia, realizado em Berlim, na Alemanha, que também falaram sobre outros benefícios que o hipericão, o Hipericum perforatum, nos traz de benefício para o nosso organismo. Quais são essas indicações para as doenças, tratamento? Ela tem uma ação antidepressiva, que é essa parte que eu falei, né, que relacionada aos transtornos. Combate a insônia, melhora a circulação capilar. Quando você faz o chá e através de um algodão, você passa na região capilar. Ela traz uma melhora de circulação nessa região dos bulbos capilar. Alivia a ansiedade e também melhora a circulação cardíaca, a parte circulatória, né? Coração. Purifica o nosso sangue, fazendo, né, uma limpeza, uma faxina, porque ela também é uma planta antioxidante. As dores de origem nervosa. Todo e qualquer nervoso que acomete a nossa parte nervosa, aquela sobrecarga do dia, ela traz um alívio imediato para esta parte também. Desinteria, também os estudos comprovaram melhora e rapidez na recuperação do trânsito, né, intestinal. E também a histeria. Quando você sai de si neurologicamente falando, que você surta, você tem aquela histeria, esses distúrbios também, eles são bem tratados junto do chá. Os colapsos nervosos também, que a gente tem às vezes com certas situações na vida, também existe um tratamento. E as hemorroidas. As hemorroidas nós tratamos da seguinte forma. As hemorroidas a gente faz o banho de assento. Então, você prepara o chá, você pode até preparar um pouco mais forte, fazendo com um banho de assento. Pelo menos uma semana. Ajuda bastante no processo de cicatrização e de circulação daquela região. Trata também as hemorragias, icterícia e também a enurese noturna. A enurese noturna é o descontrole da região de urinar, né? Aquela região que você não, é um processo involuntário urinário que acomete durante a noite. Assim melhor explicado, né? Um processo involuntário. E nesse processo involuntário a gente acaba urinando à noite. Acontece isso muito com as crianças a partir de 5 anos e até na fase adulta. Essa enurese noturna eu achei muito interessante citar através
do hipericão, que eu quero fazer um vídeo como adendo para poder encaixar nessa parte da erva. Eu vou falar mais sobre a enurese noturna, como que ela acontece e como a gente trata com o hipericão. Então, continuando, ele também aumenta, a erva aumenta o nível energético do nosso organismo. Como eu falei, ele tem uma parte, assim, uma nuance de tratamento chakra, tratamento da parte energética do nosso organismo, uma parte, uma das camadas. E restabelece também o fluxo de sensações. Se você ficou uma pessoa apática, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa que parece que não se expressa, parece que não é um morto-vivo, né? O Walking Dead da vida. Você faz parte da situação. Então, ela faz com que você comece a se expressar, comece a colocar os seus sentimentos para fora. Eu achei muito legal porque ela faz um trabalho de sensações no seu organismo. Também melhora com rapidez e grandeza as dores musculares. E em relação a contusões, a gente também pode aplicar, imbuir e aplicar naquela região da contusão. E também quando a gente tem alguns excessos e desgaste físico em relação à academia, a gente acomete muito com atividades físicas e a gente fica com o organismo meio que pesado e carregado muscularmente falando. Então ela consegue trabalhar as fibras musculares com grandeza e traz um relaxamento e melhora na região, como se fosse um reavivamento da região. As dores nas costas também foram comprovadas eficácia de melhora de dores. E também em relação à mulher, uma melhora do ciclo menstrual, a melhoria da TPM, que aqueles repentes de TPM que a mulher tem, também houve uma calma, uma tranquilidade, como se você estivesse tomando um calmante e esse calmante trouxesse um benefício mais tranquilo. Você fica uma pessoa mais tranquila, mais perceptiva no ambiente. E também elimina as dores de cabeça. Claro, o fluxo melhora, a circulação entra no lugar, né? Tudo oxigena e aquela dor também é dispersada muscularmente falando. É onde a dor de cabeça desaparece. Muito legal. Mas quero deixar bem claro que essa planta ela é muito utilizada em relação à parte neurológica, psiconeurológica e histeria, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, pânico, para quem está com começo de pânico, ela traz uma calma significativa para esses tipos de distúrbios. Então, quando a Ivani de Sorocaba me perguntou qual seria uma erva que praticamente substituísse um calmante, um medicamento um pouco mais forte, é o hipericão, que é o Hipericum perforatum. Este daí, que faz parte da linhagem da erva de São João, né, da erva de São João. Neste caso, ela também tem benefícios da parte externa, como eu já citei alguns casos. Neste caso, em relação à acne, a gente pode utilizar também com algodão, a gente faz o chá e pode passar naquela região, faz-se uma asepsia ou você lava-se com sabonete da sua escolha e depois você passa para a melhoria da acne. Também em feridas, a gente pode também imbuir ou colocar com gás e deixar um período ali até a pele absorver. Caspas, como eu disse que ela tem uma melhora significativa de circulação capilar, a gente pode utilizar também para caspas, para hematomas também. Por exemplo, uma cliente me falou que quando ela fez a escleroterapia, né, a esclerose de veias, que ela queimou os vasinhos das pernas. Famoso, vulgarmente falando, queimar os vasinhos das pernas. Fica tudo roxo, fica amarelo, fica uma coisa horrorosa. Tanto que passa uma pomada para a gente poder circular aquela região e a pele voltar à aderência e também à aparência normal de pele. E ela passou também, ela fez um tratamento com hipericão, com hipérico, e o hipérico melhorou bastante a circulação dela e eliminou rapidamente a parte amarela, a parte de roxo, né, os hematomas. Ela falou que gostou, que achou que teve um resultado muito rápido, que ela não quis comprar pomada, ela quis passar o hipérico. Eu estou falando hipérico, hipericão, hipéricum perforato, é tudo a mesma coisa, tá? São nomes que a gente conhece. Se você for numa casa de ervas e procurar hipérico, eles vão saber o que que é. Se procurar o hipericão, eles sabem o que que é. Então é dessa forma. As queimaduras também podem ser tratadas com hipérico, só que no caso, queimaduras de primeiro grau somente. Segundo e terceiro grau são acometimentos muito graves, não servem para esse tipo de tratamento, tá?
Reumatismo também, você pode tomar por um período e você também melhora essa parte de reumatismo. Na verdade, que nem eu falei, o hipérico a gente utiliza mais para essa parte neural, nervosa, etc., né? Neuro. Agora, em relação ao reumatismo, seria bom a gente procurar uma outra erva para tratamento, certo? Não vamos mexer com o hipérico para essa parte, mas eles citam reumatismo. Seborreia, também, seborreia. Cobreiro, também foi comprovado. Dores ciáticas, chagas, varizes, também melhora bem a parte circulatória das pernas. Como essa minha amiga, depois que ela fez a aplicação de queimar os vasinhos, ela utilizou por cima. Então, para você ver como que é, circula bem, né? E feridas que envolvem danos nervosos. Tem algumas feridas que acometem a parte nervosa, neural, entendeu? A parte circulatória, neural. Então, essa parte também você pode utilizar com gás e com algodão, que ajuda bastante no tratamento. E parasitas cutâneos, né? Quando falou parasita cutâneo, me veio na cabeça furúnculo, né? Que normalmente nasce debaixo do braço, em certas dobras. Eu creio que o furúnculo também pode ser tratado. Não tem nada citando nos escritos, né, dos científicos, dos tratados científicos, mas me veio na cabeça a parte cutânea. Eu entendo que acne, ferida, cutâneo, parasita também pode ser feito com o tratamento nesta parte, né, dos furúnculos. Como que nós vamos fazer o chá? Aqui nós temos o hipérico, ou também hipericão. Aqui estão as flores, aqui estão os galinhos, aqui estão todo o processo, né? Pólen, tá tudo aqui, tudo misturado. E como a folha é bem amarela, então para você ver como que ela mais desidratada, seca, ela tem um tom dourado, sabe? A gente percebe o amarelo. Eu, como sempre, sujando tudo, né? Eu, quando eu estou demonstrando aqui, estou sempre derrubando. Essa história de tô, eu acabei pegando, eu preciso parar com tô. É estou e está. Mas uma hora a gente melhora o português, não é verdade? O chá. Eu vou precisar de uma colher de sopa, certo? Uma colher de sopa, que é mais ou menos essa quantidade, né? Que às vezes eu pego com, né? A gente vai no tato, na mão, e a gente acaba com o tempo. Olha uma florzinha. A gente acaba com o tempo tendo certas habilidades. Eu vou precisar de uma colher de sopa para 1 litro de água e eu vou utilizar 4 semanas somente. É uma erva forte, é uma erva intensa, é uma erva que eu chamo mediana, porque ela tem um tratado muito forte para essa parte de insônia, ansiedade, depressão, angústia, tristeza, melancolia. Ela trabalha toda essa parte. Então ela é uma planta muito sabe? Psiconeural. E a gente faz esse tratado de, no máximo, uma colher só de sopa cheia. Tem gente que utiliza 2, mas eu acho muito forte utilizar de começo 2 colheres de sopa. É como eu falo, a gente tem que ir devagar e ver as respostas do nosso organismo. Tem gente que fala, não, eu já vou colocar bastante, que aí eu já tenho um problema rápido, eu já resolvo o meu problema, já tenho uma resposta rápida. Calma, não é bem assim. A gente tem que ir devagar e que o nosso organismo, a nossa saúde vale ouro. No máximo 4 semanas que a gente utiliza. Se você percebeu melhoria no seu organismo, pare o chá. Se não, você estende por mais, aí você faz 4 semanas, você espera uma, tranquila, não faça nada durante uma semana, não tome esse chá, e depois você volta e faz mais 4 semanas. Que eu creio que seja o suficiente, certo? Por quê? Porque o hipérico a gente não utiliza quando a gente está em crise. Quando a gente está numa crise neurológica, numa crise psicótica neural, numa crise de loucura, a gente não utiliza, porque você só vai agravar. Então, você começou com um problema de depressão, angústia, tristeza, pânico, você começa a tomar rapidamente, você já quebrar no meio do caminho esse ciclo, certo? Mas é isso. Em relação à cápsula, nós encontramos cápsulas também do hipérico e temos cápsulas 250 miligramas e 500 miligramas, que elas são as mais gordinhas. As cápsulas eu vou utilizar 3 ao dia, 250, 250, 250, certo? Ou se não 2, 500, 500. Eu posso utilizar uma de manhã e uma na parte da tarde, certo?
Em última instância, 3, como eu falei, certo? 250, 250, 250. Num grau um pouco mais intenso, né? Porque 250 e 250 somando dá mais que 500, claro, né? Dá 750. Então, o que acontece? Nesses casos, adulto, tranquilo, crianças de 6 a 12 anos, nós vamos utilizar uma cápsula ao dia. De preferência, a cápsula 250 miligramas. Uma cápsula só para criança, na idade de 6 a 12, correto? Perfeito. Adulto eu posso usar de 500, 2 vezes ao dia. Ok. Xícaras, né? Se eu fizer uma colher de sopa para 1 litro de água, eu vou utilizar 3 xícaras ao dia. De manhã, na hora do almoço e na janta, certo? Perfeito. Se você quiser tomar assim à noite, 1 hora antes, 2 horas antes de dormir, ótimo, porque ela trabalha insônia. Perfeito? Tem pessoas que tomam meia hora antes e já conseguem dormir. Tem gente que toma 1 hora antes para poder relaxar. Tem pessoas que precisam tomar 2 horas antes para dar uma relaxada. Vai do seu organismo, você vai controlando, você vai percebendo. Eu preciso tomar uma cápsula, por exemplo, eu já fiz um teste, 2 horas antes, para o meu organismo começar a relaxar e eu deitar e dormir. Então, para você ver, tem respostas rápidas de organismo e tem respostas que demoram um pouco mais. A gente vai se conhecendo, vai se controlando organicamente falando. Contraindicações. Se você utiliza medicamentos anticoagulantes, não é conveniente, porque ela é circulatória. Você viu que ela dá uma melhorada na circulação coração, cardíaca. Perfeito. Eu não posso utilizar o hipericão, o hipérico, no caso se eu estiver fazendo um tratamento de asma. Se eu faço tratamento de asma, eu tenho um comprometimento, eu tenho uma certa sensibilidade pulmonar e não é legal, tá? Além de mexer com o medicamento da asma, perfeito? Pode alterar as informações do medicamento. Também medicamentos associados a antidepressivos. Se você já toma antidepressivo, não coloque o hipérico junto, porque você pode ter um problema mais sério. Você pode ter um distúrbio muito grande, psicológico e neurológico. Neste caso também, antibióticos. Já foi comprovado que alguns antibióticos são alterados por causa do hipérico, então não é conveniente utilizar. Se você vai fazer uma cirurgia, está fazendo um pré-cirúrgico, eu estou fazendo alguns exames e eu estou me preparando para fazer uma cirurgia. E eu vou fazer uma cirurgia daqui 5 dias, então hoje eu já paro de tomar o hipérico, o hipericão. Por quê? Para não acometer alterações no decorrer do caminho. Eu tenho que estar limpo e também seguir o tratado que o médico me passou de preparo cirúrgico. Perfeito, certo? E neste caso, quando você vai fazer exames laboratoriais, você informa. Eles sempre perguntam qual o tipo de medicamento que você está utilizando no momento. Eu utilizo isso, mais o hipérico, que é a erva de São João, que é conhecida como hipericão. Perfeito. Assim, eles já colocam lá na informação que aí quando for processado todo o trabalho laboratorial, mas o médico que está lá dentro acompanhando, ele vai entender se houver alguma alteração da sua parte laboratorial, exames de sangue. Aí o seu médico já vai ficar ciente, certo? É proibido para crianças de menores de 6 anos, 6 anos. Por quê? Porque elas são muito jovens, muito pequenas e mexe muito fortemente com a parte neural, essa erva, correto? Grávidas e lactantes também não podem, perfeito? Ótimo. Uso excessivo. O uso excessivo, ela é uma erva um tanto tóxica. E por ela ser um tanto tóxica, nós temos alguns processos de excesso que podem causar alguns danos neural, certo? Por exemplo, nós vamos ter uma resposta neurológica de psicose, né, uma psiconeurológica, uma psicose com algumas alucinações ou crises maníacas, também pode acometer a pele, aparecer algumas manchas de pele com seu excesso, dores corporais, principalmente muscular, crises hipertensiva, você pode ter uma hipertensão e ter uma crise, e também uma súbita e abrupta crescimento e aumento da sua pressão arterial. Como ela é circulatória, você com muito excesso, você pode
fazer com que o coração bombe mais rápido e você tenha uma pressão arterial rapidamente crescendo, né? De 11 vai para 15, 20 e é perigoso você ter outros distúrbios relacionados, certo? Alterações do ritmo cardíaco, como eu falei, de visão, você pode começar a ter uns distúrbios de visão, começar a ver umas coisas que você não gostaria de ver. E também um pouco de confusão mental, você ficar meio perdido, meio desfocado, meio fora de si. E nada de misturar álcool, né, aos alcoólatras relacionados que normalmente mascaram os seus problemas psicológicos, neurológicos com bebida alcoólica. Não estou aqui falando nada falando mal de quem bebe ou não, cada um com seu problema, mas não podemos misturar esta erva com álcool. Não é conveniente, não é indicado, certo? Animais também me perguntaram, e agora estou falando muito sobre os animais, sobre as ervas, estou começando a engajar, entrar e já citar também. Animais não podem tomar essa erva de forma alguma. Ela é muito tóxica e ela causa envenenamento nesses casos. Gado, cavalo, gato, cachorro, qualquer animal, pequeno, médio, grande porte, não pode utilizar essa erva, porque ela é venenosa, certo? As interações medicamentosas. Se eu apresento HIV positivo, eu não posso utilizá-la, porque ela vai fazer alterações das cápsulas e dos medicamentos que a gente utiliza para o HIV. Não é interessante, tome muito cuidado. Transplantado. Se você tem um órgão transplantado, neste caso você vai fazer aqueles exames periódicos que o médico, né, solicita por escrito, para verificar, através dos exames laboratoriais, se está tendo uma rejeição no seu organismo em relação ao órgão que você transplantou. E também o hipérico, ele pode trazer um problema de rejeição. Então ele mexe com a parte celular, nervosa, recepção, né? A interconexão. Então, neste caso, é melhor evitar, certo? Anticoncepcionais. Em alguns casos, não todos os anticoncepcionais foram comprovados que ele traz uma alteração. Então, você pode vir a engravidar. As meninas, pode acontecer. Então, tome cuidado, certo? Produz aumento da menstruação. Neste caso, se você já tiver um distúrbio relacionado, ou se você falar, nossa, esse mês a minha menstruação veio com muita força, parece que veio mais do que o mês passado, pode ser relacionado ao hipérico. Então, não se assuste, converse com o médico e fala, doutor, esse mês minha menstruação veio com veemência, foi por causa do hipérico? Pode ser, vamos mudar alguma coisa aí. Outros antidepressivos. Se você utiliza, né, vou falar novamente, se você utiliza depressivo junto com hipérico, não é conveniente. Você vai aumentar esse processo e também você não pode utilizar ervas relacionadas. Eu deixei essa segunda parte para citar algumas coisas. Por exemplo, mulungu com valeriana, que é um vídeo que eu tenho aqui no canal, ele ajuda muito e substitui a parte de ansiedade, ele traz calmaria, ele melhora a depressão, ele combate a insônia e dá um relaxamento. É como se eu estivesse tomando um relaxante muscular. Então, quando eu faço a conjunção dos dois, da valeriana com o mulungu, eu tenho um relaxamento muito bom. Tanto que quando você usa durante uma semana, você dorme muito bem e você acorda muito bem disposto. Não é que nem medicamento que você toma e você acorda destruído no outro dia. Não, o mulungu com a valeriana você tem um relaxamento muito bom, significativo em relação à parte pesada que você carregou todo nas suas costas durante o dia. Então, se você for fazer a mistura de ervas que já trazem um relaxamento, trabalham a parte neural e também junto com o hipérico, você pode ter transtornos ou até problemas de convulsões. Então precisa tomar muito cuidado. Se você for fazer mulungu com valeriana, tome só ele. Se você for utilizar o hipérico, utiliza só o hipérico. E anticonvulsivantes, se você também os toma, faz um tratamento relacionado, então é melhor você não juntar com hipérico, correto? Medicamentos para epilepsia e relacionados. Se você faz um tratamento nessa parte, melhor não. Eles interagem,
certo? O hipérico interage com esse medicamento e pode ocasionar algo, ou elevar ou descer. Então é perigoso, não vamos interagir. Então eu creio que seja isso, que eu não deva ter esquecido de nada. É uma erva, como eu digo, se eu, por exemplo, eu tiver um problema de reumatismo, eu procuro uma outra erva. Tá? Se eu quero um problema de ansiedade, eu tenho um problema de síndrome do pânico que está começando, se eu tenho um problema de melancolia, de tristeza, eu não consigo levantar da cama de manhã porque eu estou com um processo depressivo, você começa a utilizar o hipérico, que ele vai te ajudar muito. 4 semanas. Se você viu que não melhorou, que não houve melhoria, você para uma semana e depois você retorna mais 4 semanas e pronto. Está muito bom, porque de repente você pode ter um excesso aí e ao invés de você melhorar o processo depressivo, você vai aumentar. Detalhe que eu acho que eu não falei. Se você não tem problema nenhum relacionado a essa parte psiconeural, você não tome o hipérico. Ah, eu acho que eu estou com uma depressão, eu vou tomar. Não, porque você pode ter esses transtornos psicóticos alucinógenos e maníacos e começar a ver coisas onde não tem. Então você vai agravar uma coisa que você não tem, você vai chamar uma coisa que não tem. Certo? Espero ter ajudado. Ivani, gratidão, um grande beijo para você, um grande beijo carinhoso para o pessoal de Sorocaba. Gratidão por me acompanhar, todos vocês, e espero ter ajudado. Ficamos para o próximo vídeo, que vai ser muito interessante também, a pedidos. Gratidão, fique na paz e até o próximo vídeo. Até lá!